Graças a Deus, irmãos. Louvado seja o Senhor por mais um dia em que a sua igreja se reúne para adorá-lo. Vamos abrir o Evangelho de João, capítulo 3, 17 e 18. Vamos ouvir a palavra de Deus, o conselho do Senhor para nós outros essa noite. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado. O que não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Amém. Nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, Senhor, mais uma vez nos encontramos com a missão de pregar a verdade do Teu Evangelho, Senhor Deus, de anunciar a salvação em Jesus Cristo somente. Nos ajuda, Deus, esta noite a transmitir toda a Tua palavra, Senhor, para o Teu povo que se encontra essa noite aqui. Que haja, Senhor Deus, edificação esta noite. Que haja gozo, Senhor Deus, esta noite. Que haja, Pai, transformação essa noite. Para a glória do Teu nome, Senhor. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Capítulo 3, depois daquela conversa que o Senhor Jesus Cristo, daquele diálogo do Senhor Jesus Cristo com Nicodemos, que nós podemos encontrar a partir do versículo 1 até o versículo 15, aonde Jesus pôde ensinar realmente a Nicodemos a respeito da salvação, aonde Jesus pôde ali mostrar os erros que Nicodemos ainda exercia na sua religião. Nós vimos que o apóstolo João, autor deste evangelho, faz um comentário depois daquela longa conversa de Cristo com Nicodemos. João faz um comentário que vai do verso 16 ao 21. E como nós vimos no último domingo, irmãos, o verso 16 diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. João, ele começa a explicar agora para os seus leitores aquele diálogo que Jesus teve com Nicodemos. João começa a mostrar a razão de tudo aquilo. João começa a mostrar que a vinda do Filho de Deus ao mundo foi, de fato, uma grande amostra do amor de Deus por esse mundo. Foi uma grande revelação do quanto Deus ama, irmãos, a sua criação, e em especial o seu povo escolhido. Como nós vimos, João mostra o tipo de amor de Deus. Ele amou de tal maneira, com tão grande amor, como nós vimos, que deu o seu próprio Filho, entregou o seu próprio Filho pelos pecadores, para que esses pudessem, em lugar da morte que lhes é merecida, receber a vida eterna. E João continua agora assim no verso 17 e 18, que estudaremos essa noite. João continua a mostrar e a explicar este comentário da salvação em Cristo. João agora nos mostra, irmãos, a missão do Filho de Deus. João nos mostra que Jesus, quando veio para esse mundo, enviado pelo Deus Pai, ele veio com uma missão especial. Ele tinha uma missão especial em realizar. E o versículo 17 começa dizendo: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo. Irmãos, diante desse comentário de João, desta verdade que o apóstolo João nos apresenta, olhando para a humanidade pecadora, olhando, irmãos, para uma raça humana digna e merecedora de toda a condenação, nós podemos perceber
que embora toda e qualquer condenação que o homem receba, isso simplesmente demonstraria a justiça de Deus sendo realizada em nossa vida. O Senhor fez um pacto com o homem, com Adão. E a Bíblia nos mostra nas primeiras páginas de Gênesis que Adão ele não foi fiel à palavra, à ordem de Deus, ao pacto que havia sido feito. A Bíblia nos mostra que Adão ele não andou na perfeita lei de Deus, que Adão não obedeceu à lei de Deus e por isso ele recebeu a pena proposta no pacto, ou seja, a morte. Agora Adão tinha nas suas veias correndo um sangue pecador, irmãos. Agora Adão da pureza passou para a desgraça espiritual. E toda a punição de Deus caiu sobre ele, sobre o semblante dele. E agora ele era um homem morto espiritualmente. Esta foi a condição de Adão após o pecado. E esta condição, irmãos, se espalhou para todos os homens. Todo ser humano, cada criança, cada bebê que vem ao mundo, já nasce na condição de pecador. Já nasce merecendo a punição de Deus, a justa condenação de Deus. Hoje eu recebi uma visita, justamente quando estava preparando este sermão, finalizando esta mensagem, e recebi a visita do meu cunhado, com a sua esposa, e o seu bebê recém-nascido, 15 dias de vida. Uma criança pequena que não fala, somente chora e dorme. Mas a Escritura é clara quando diz que o pecado de Adão passou para todos os homens. A Escritura é clara quando diz que todos pecaram. Todos pecaram. A Escritura, irmãos, é clara quando diz que não há um justo, nenhum só, nem bebê, nem adultos, nem velhos, não há nenhum justo sobre a face da terra. Todos pecaram. E eu olho para aquela criança pequena e já vejo ali uma criança que carece da salvação em Cristo. Que já precisa de Jesus, embora não tenha consciência e não saiba. Que se morrer sem Cristo está eternamente condenada ao inferno. Esse é o resultado da queda do homem, de Adão. Além disso, irmãos, prova maior de que o pecado de Adão se espalhou para todos os homens. É a própria prova da história da humanidade. A história do homem nos mostra isso, irmãos. A história do homem é marcada por assassinato, por mortes, por miséria. É marcada por guerras, mentiras, blasfêmia, falta de amor ao próximo. É isso que nós podemos observar todos os dias que assistimos os jornais. É isso que nós vamos olhar e observar em Israel, que acontece hoje, uma guerra, morte, famílias destruídas. É porque o pecado está no homem. É porque no sangue humano corre o pecado de Adão, irmãos. A punição de Adão recaiu sobre nós, pecadores. Por isso não há nenhum homem justo na terra. Portanto, irmãos, se Deus enviasse Jesus para condenar este mundo pecador, Ele estava sendo perfeitamente justo com todos nós. Perfeitamente verdadeiro. Ele não teria nenhum tipo de injustiça nele. Mas a sua missão não era julgar condenatoriamente este mundo merecedor desta condenação. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar. O amor de Deus é revelado, irmãos, no envio
e na missão que o Senhor Jesus Cristo recebeu. Salvar pela graça o homem. Percebemos, irmãos, que primeiro o próprio Deus, o Pai, Ele é o autor desta missão. Ele é o arquiteto, Ele é o planejador desta missão tão maravilhosa de nos salvar. Foi Deus, irmãos, pela sua misericórdia. Foi Deus, irmãos, pela sua graça. Foi Ele quem enviou a Jesus Cristo. E isto revela estes fantásticos atributos de nosso Deus, amor e misericórdia com uma humanidade pecadora e indigna de receber qualquer dádiva de Deus. O envio de Jesus, irmãos, é prova da grande importância desta missão. A missão ao qual foi entregue do Pai ao Filho é uma missão grandiosa, irmãos. É uma grande missão que Jesus tem que fazer: salvar pecadores. A Bíblia diz que Deus o enviou. E, na verdade, esta palavra enviar significa alguém que foi autorizado, alguém que foi realmente autorizado para uma missão, um representante legal de Deus. Foi Ele quem Deus escolheu. Foi Ele, Jesus, o Santo, puro, aquele sem pecado, quem o Senhor Deus Pai escolheu para efetuar e realizar esta missão tão grande de salvar pecadores da morte. Somente Jesus, irmãos, poderia cumprir a missão, esta missão tão gloriosa, esta missão tão penosa que lhe foi entregue. Esta missão que, na verdade, custaria a sua própria vida. Esta missão que Deus deu ao Filho, que custaria nada mais do que a vida de Jesus, o sangue de Cristo derramado na cruz pelos pecadores. Somente Ele foi comissionado para nos salvar. Somente Jesus foi aquele enviado, autorizado, especial para aquela missão. Porque só Ele, irmãos, tem as qualidades e a competência para realizar tão grande obra em nosso favor. Por isso, irmãos, aí está o grande erro de se recorrer a Maria como salvadora ou mesmo co-salvadora. Por isso aí está o grande erro de se recorrer aos apóstolos, aos santos de qualquer época, como sendo eles possíveis salvadores ou co-salvadores. Nenhum destes homens e mulheres tem nenhum tipo de competência para realizar esta obra tão pura, tão digna. Somente alguém sem pecado algum poderia estar pronto e preparado para pagar o preço da nossa salvação. Por isso o verso 17, o final do verso diz: para que o mundo fosse salvo por Ele. Ele, Jesus, somente Ele. Eu estava assistindo também um programa jornalístico, agora mesmo, esses últimos dias, acerca dos últimos dias agora da posse do presidente dos Estados Unidos, Barack Obama. E naquele programa, o jornalista estava dizendo algumas ações que o novo presidente já havia tomado. Entre as ações havia uma de enviar um partidário seu ao Iraque. E aquele homem, Mitchell, seria um enviado especial do presidente para realizar uma missão no Iraque. Perceba, irmãos, que da mesma forma que o presidente americano, ou mesmo brasileiro, ou qualquer autoridade, tem o poder de enviar alguém autorizado para realizar aquela obra, somente aquele homem está autorizado para aquilo.
Assim é Jesus, somente Ele foi autorizado, enviado especial do Pai para realizar a obra da nossa salvação. Nenhum outro homem. E o objetivo deste envio, a missão que Jesus recebeu, foi salvar. Salvar pecadores. Exatamente o oposto de condenar. A missão de Cristo é clara, irmãos, nos evangelhos. Mateus 9:13. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Mateus 15:24. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Marcos 15:38. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso foi que eu vim. Lucas 4:18. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, e para pôr em liberdade os oprimidos. Lucas 4:43. Ele, porém, lhes disse: é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também às outras cidades, pois para isso eu fui enviado. Salvar, irmãos, significa libertar, significa livrar do cativeiro, significa dar nova vida, gerar novamente, libertar totalmente, livrar da morte, da moléstia espiritual do pecado, da morte espiritual. Salvar significa livrar do perigo, da doença, preservar vivo, livrar da condenação, da ira de Deus, do diabo, livrar da dor, do sofrimento, curar, sarar. Isto é salvar. E Cristo veio fazer isso por você. Não importa, irmãos, a sua condição. Não importa como você se encontra agora, nesse momento. Não importa se você está perdido sem Deus. Não importa se você matou ou roubou. Cristo é maior do que estas coisas. E tem poder para perdoar, para salvar. Não importa a sarjeta que a sua vida se encontra nesse momento. Cristo pode transformar você. Na verdade, Cristo veio para destruir todos os nossos inimigos, incluindo a nossa natureza maligna, para que assim você e eu, chegarmos às mansões celestiais que foram preparadas por Ele para nós. A condenação, irmãos, é um aspecto natural daqueles que recusam a Cristo, que permanecem rebeldes contra Ele. A missão que lhe foi entregue pelo Deus e Pai foi simplesmente salvar pecadores. A missão primária do Filho de Deus neste mundo era salvar pecadores. Mas, consequentemente, aqueles pecadores que não creem serão condenados. Este é um ponto secundário da obra de Cristo, mas que certamente será levado a efeito. Quem não crê, diz a Escritura, já está condenado. Essa palavra pode ser traduzida por julgado. Algumas Bíblias, na verdade a grande maioria das traduções traz não será julgado. Mas na verdade o contexto mostra que Jesus está falando do oposto de salvar. Então, condenar é a melhor tradução para nós usarmos aqui.
E a palavra grega também significa condenar. Jesus diz: quem não crê já está condenado, irmãos. Pois entra, na verdade, em um estado de condenação contínuo. Ou seja, ele está condenado hoje, ele está condenado amanhã, ele está condenado na semana, ele está condenado durante o mês, durante o ano inteiro. Ele está condenado enquanto não crer. Não é simplesmente um estado onde você está condenado hoje, mas amanhã você não está mais. Você está condenado e continua condenado se não crê no nome do Filho de Deus. Se permanecer rebelde a Cristo, está condenado. Contanto, quem crê, diz a Escritura, não é condenado. Exatamente, irmãos, o oposto do que a palavra diz. Continuamente condenado. João escreveu que aquele que crê não está continuamente condenado, mas aquele que crê está continuamente salvo. Verso 18: quem crê nele não é condenado. Quem crê nele está na salvação. Quem crê no Filho de Deus passa da morte para a vida. Jesus cabalmente cumpriu a sua missão. O sacrifício de Cristo, irmãos, foi perfeito para nós. Crer significa, em outras palavras, confiar totalmente na salvação que Jesus nos proporcionou. É você realmente colocar a sua vida, é você descansar na obra de Cristo Jesus na cruz. Não há outro meio, irmãos. Não foi outra obra, não é outra coisa que nós devemos olhar, descansar, mas é simplesmente colocar a nossa confiança, a nossa fé, crer na obra que o Senhor Jesus realizou na cruz do Calvário por nós. Descansar nele. Não há o que nós possamos fazer por nós mesmos. É uma luta perdida, lutar para conquistar a salvação, irmãos. Você jamais pode conseguir ser salvo por você, pela sua força. Se fosse possível, Deus não haveria enviado seu Filho para morrer por nós. O envio de Cristo mostra, irmãos, que não se pode conquistar a salvação. A salvação não é mérito do homem, a salvação é graça pura de Deus para nós, pecadores, nós que cremos em Jesus. Aquele que crê, diz aqui o apóstolo João, continua crendo até o fim. Quando João diz quem crê, João está dizendo aquele que realmente crê vai continuar firme até o fim. Mas observamos, irmãos, como foi falado hoje pela manhã, que muitos são aqueles que abandonam a fé no meio do caminho. E se perdem no meio do caminho. E que até nos enganaram, dizendo que criam. E nós acreditamos. Mas o tempo mostrou que eles eram falsos. Que a fé destes homens era apenas uma fé falsa, emotiva. Era apenas uma fé de interesse próprio. Não era uma fé autêntica. Não era uma fé que vem do alto, um dom de Deus. Porque a fé verdadeira, João nos anuncia, é aquela fé que continua, que prevalece. Daí nós entendermos que a Escritura ensina a perseverança dos santos.
Daí nós entendemos que a Escritura diz que aquele que recebe a fé do alto, aquele que recebe a fé, o dom de Deus, perseverará até o fim, não há quem o impeça. Não haverá tropeços, não haverá queda da graça, não existe isso. Existe perseverança, existe um contínuo caminhar para Cristo, seguir a Cristo, acreditar na obra dele e descansar por completo em seus braços. E foi exatamente isso que Cristo veio fazer. Era exatamente esta a missão de Jesus, nos salvar dos nossos pecados. Meus irmãos, embora esta humanidade pecadora, e dentre ela estão os eleitos de Deus que também são pecadores, que em nada são melhores do que os demais, são tão pecadores quanto, ainda assim, irmãos, a missão de Jesus Cristo foi cabalmente cumprida. Porque Ele veio salvar o seu povo, como nós lemos no início do culto, em Mateus capítulo 1. Salvar o seu povo dos seus pecados. E aqui estamos nós. Aí estão as igrejas espalhadas pelo mundo. Aí está, meu irmão, o fruto penoso do seu trabalho, como disse o profeta Isaías no capítulo 53. Eis que ele olhará e verá o penoso fruto do seu trabalho e se alegrará. Certamente a missão do nosso Jesus foi cabalmente cumprida, perfeitamente executada. O Senhor o enviou para salvar o mundo. E claro que o mundo aqui se refere a todas as classes de pessoas, a todas as nações. Há pessoas que estão sendo salvas pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo, hoje, amanhã e até a sua volta gloriosa, quando sim Ele virá condenar, quando sim Ele virá de fato entregar os homens ao inferno e lançar o próprio Satanás junto. A missão do nosso Jesus foi cumprida. Alegre-se, igreja. Louve ao Senhor, porque você é parte deste povo que foi salvo pelo sangue remidor de Jesus. Agora, pois, não há mais condenação alguma sobre nós. Agora, pois, a lei do pecado e da morte já foi encerrada em nossa vida, porque agora estamos debaixo da lei do Espírito Santo de Deus, lei de vida. A graça nos alcançou, irmãos. E a missão especial, de fato, foi gloriosa. Por isso nós o louvamos eternamente, Senhor. Vamos orar. Deus Santo e amado, muito obrigado, Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor enviou o Teu Filho, Senhor, o Teu Filho amado para morrer naquela cruz do Calvário. Ó Deus, o Senhor escolheu a morte do Teu próprio Filho, Pai, para salvar pecadores indignos. O Senhor escolheu sacrificar a Jesus Cristo, Pai, o justo, o santo de Israel, o nosso remidor, para salvar, Senhor Deus, a mim, pecador, que não valho coisa alguma, Senhor, lixo humano, imerecedor de toda graça, de toda boa dádiva. Ó Deus, eu te louvo, Pai. Eu te agradeço, Senhor, porque a salvação é graça pura de Deus em minha vida. Eu não trabalhei, Pai, eu não conquistei. Eu não fui deixado entregue, Senhor, à minha vontade caída. Mas eu fui entregue a Jesus Cristo, Pai, para a salvação. Eu te louvo, ó Deus maravilhoso,
Porque o Senhor, além de mim, escolheu um número tão grande de pecadores, Pai, para derramar a Tua grande graça, Senhor Deus, espalhada por este mundo tão grande, Senhor. Toda tribo, língua, povo e nação está escolhida para a salvação em Cristo Jesus. E o apóstolo João, Pai, pode ter visto diante do Senhor naquele grande dia as nossas almas se alegrando, louvando, exaltando o Teu nome. Obrigado, Pai, porque mesmo na minha injustiça, Senhor, porque mesmo, Pai, no meu pecado, mesmo na minha corrupção natural, mesmo na minha imundícia, o Senhor resolveu salvar-me, limpar-me, Senhor, transformar-me, ó Deus, para mostrar a Tua misericórdia, Senhor. Obrigado, Deus, pelo Teu amor, Pai, pelo Teu grande amor derramado em minha vida, Senhor Deus. Obrigado por esta igreja, Senhor, que foi comprada pelo Teu sangue, sangue precioso, Pai, livre do pecado, sangue puro e real, Senhor. Eu Te louvo, Pai Santo, porque o Senhor não falhou na Sua missão, o Senhor a executou, assim como o Pai lhe entregou, o Senhor cumpriu, e agora está este fruto bendito do Senhor, o qual o Senhor mesmo se alegra em nos ver e regozija por nós. Ó Deus, eu Te agradeço, Pai, porque certamente o Senhor rogou pela minha vida para que eu não caísse em tentação. O Senhor rogou pelos Teus filhos, Senhor, que o Senhor derramou sangue por eles. Deus, eu Te agradeço pelo Espírito Santo, Senhor, que o Senhor enviou para fortalecer-me, Senhor, para convencer-me, Pai Santo, dos meus pecados. Deus, eu Te agradeço, Pai, pelas orações dos santos, Senhor, pela Tua grande obra, Pai, de salvação. Ó Deus, nos faça sempre reconhecer isso, Pai. Nos faça sempre olhar para Jesus e para o envio de Cristo como sendo reflexo do grande amor de Deus. Como Cristo tendo vindo salvar, Senhor. Não condenar, mas salvar o Seu povo. Ó Deus, eu mereço toda a condenação, mas aprove a Ti, ó Pai, salvar-me pelos méritos de Jesus Cristo. Eu Te louvo eternamente, Senhor. Amém.